Senhoras e senhores senadores, retorno novamente a essa tribuna para falar sobre o Sistema S. O SES, o SENAI, o SESC, o SENAC, o SENAR, o SESC, o SENAT, a Apex Brasil, essas empresas que compõem todo o Sistema S, que são empresas de direito privados, sem fins lucrativos, mas mantidas com recursos públicos, através de contribuições sociais, lá no artigo 149 da nossa Constituição. Essas empresas foram criadas algumas criadas na década de 40, com o intuito tão somente de qualificar a nossa mão de obra, levar lazer e saúde ao nosso trabalhador. Só que, ao longo dos anos e nas últimas décadas, essas entidades mudou a sua finalidade de criação, o seu objetivo. Eu tenho dito que eu sou um defensor do Sistema S. Eu sei quanto o Sistema S é importante para a nossa sociedade. A educação profissional, que é extremamente deficiente, nós sabemos que o Sistema S, uma vez cumprindo as suas atribuições que lhe são devidas, contribuiria muito com o nosso país. Eu tenho dito aqui, senhor presidente, do descumprimento da publicidade, que não há transparência nenhuma no sistema. Tenho dito aqui sobre cobranças por cursos, tenho dito sobre aplicações financeiras, sobre a contratação de pessoas sem nenhum critério, tenho dito aqui sobre supersalários, tenho dito aqui sobre licitações, também sem nenhum critério. Tenho dito sobre as fiscalizações feitas pela CGU e pelo TCU, onde a CGU disse que de 172 entidades fiscalizadas, 90% delas apresentaram irregularidades de várias naturezas. Mas hoje, senhor presidente, eu venho aqui para dizer tão somente dois itens do Sistema S. A disponibilidade financeira do Sistema S e a gratuidade do Sistema S. Em 11 de dezembro de 2014, a CGU nos enviou uma correspondência dizendo sobre a arrecadação do Sistema S. Em 2012 foi de 23 bilhões de reais. Em 2013, 27 bilhões de reais. 2014, 32 bilhões de reais. E agora, 2016, eu imagino que deve chegar à cifra de 36 a 38 bilhões de reais. Este é o repasse dessas contribuições que são descontadas compulsoriamente sobre o salário bruto do trabalhador, sobre as folhas de pagamento. Com esta finalidade, tão somente de qualificar a mão de obra, levar lazer e saúde. Senhor presidente, recebi agora, dia 19 do mês passado, um acordo do Tribunal de Contas da União, número 2050, aonde o tribunal diz que o Sistema S, em 31/12/2014, tinha disponíveis nos bancos 17 bilhões 594 milhões 054 mil e 827 reais. Em 2013 tinha 16 bilhões 649. Inclusive houve uma queda
nestas aplicações que passam de um ano para o outro, que o Tribunal de Contas disse que realmente passa com um acréscimo em torno de 25%. Mas pelo fato de 2014 ter sido um ano de eleição, me causa estranheza este aumento dessa aplicação financeira, que não deveria não ter chegado aos 25% e somente 4,25%. E veja só, senhor presidente, em 2011, o Sistema S foi até o BNDES e tomou R$1,5 bilhão de reais emprestado a juro subsidiado com a taxa de equalização, ou seja, TJLP menos 1%, para aplicar em banco. E eu tenho falado isso aqui, senador Lira, ao longo do tempo, mas até hoje a minha voz não tem sido ouvida. Mas eu não vou desistir de levar informações ao povo brasileiro. Então, hoje o Sistema S tem 17 bilhões e 600 milhões aplicado em banco. E parte desse dinheiro do BNDES. Olha que coisa interessante. Aqui, eu tenho inclusive um resumo, por exemplo, São Paulo, senador Álvaro, São Paulo, só o SESI, tem 1 bilhão e 94 milhões aplicados, só o SESI. Em Minas, tem 387 milhões, no Rio de Janeiro tem 327 milhões, só o SESI. Mas eu não vou alongar muito aqui. O SESC, em São Paulo, tem 1 bilhão e 713 milhões aplicado. Em Minas, o SESC tem 436 milhões aplicado. Rio de Janeiro tem 809 milhões aplicado. O SENAI, em São Paulo, tem 744 milhões aplicado no mercado financeiro. Em Minas, o SENAI tem 97 milhões. Rio de Janeiro tem 75 milhões. Mas aqui eu tenho um resumo, senhor presidente. A disponibilidade por estado. São Paulo, então, hoje tem 4 bilhões e 209 milhões aplicados no mercado financeiro. Imagina quem administra isso, que beleza que é. Esse dinheiro tinha que estar na qualificação da nossa mão de obra. Por isso, esse é um dos fatores, é um dos gargalos que impede o crescimento da nossa economia. E que isso fomenta também o desemprego, porque não há qualificação. Então, repito, São Paulo tem 4 bilhões 209 milhões aplicado. Rio de Janeiro tem 1 bilhão 632. Minas tem 1 bilhão 184. Lá na Bahia tem 450 milhões. No Mato Grosso tem 363 milhões. Só estou fazendo uma... Aqui, senador Álvaro, no Paraná, no seu querido estado, tem 517 milhões aplicados em banco, o Sistema S, 517 milhões. Rio Grande do Sul, 450 milhões. Santa Catarina, 243 milhões. Sergipe, 195 milhões. E no meu Tocantins, 40 milhões. Estes números aqui foram fornecidos pelo próprio Sistema S. Não foi uma auditoria que o TCU fez em loco. Não, não foi. São informações prestadas por eles próprios. E aqui, senhor presidente, com esse rio de dinheiro aplicado no banco, parte dele vindo do BNDES, em 2012, o SEBRAE teve uma gratuidade de 4,67%. Aqui é que me deixa indignado. E essa causa eu não vou sair de cima dela enquanto não tiver um resultado positivo. Eu estou aqui com a tabela de preço do Senai do Tocantins. Vários cursos, todos cobrados do trabalhador. Administrador de rede, R$ 230.
Atendente de telemarketing, R$ 120, e aí vai embora. AutoCAD, R$ 230. Aqui nós estamos falando do Senai. Tabela de preço. Sebrae, que está aí com rio de dinheiro aplicado em banco. O SESC tem 4 bilhões, como eu disse, nível Brasil, 4 milhões e meio, né? O Sebrae, eu gostaria de reprisar aqui, só o Sebrae hoje tem 2 bilhões 322. Mas na audiência que nós tivemos, o representante do Sebrae disse que tinha 3 bilhões e 920. No Sebrae, aquelas pequenas empresas sofridas, que estão baixando portas, vai lá no Sebrae para fazer lá alguns cursos, oficina de análise de mercado, curso de transforme, curso de validar, custa R$ 350. Esse empresário não está tendo condições de pagar o salário do trabalhador que está ali com ele, ou de pagar energia, de pagar água, ele tem que pagar. Uma dona de casa que quer fazer um curso de cabeleireiro no Tocantins, tem que pagar R$ 1.680. Ela quer ajudar o marido, mas ela tem que pagar R$ 1.680 para fazer um curso de cabeleireira. Ela jamais vai dar conta de fazer isso, não é? Aqui nós temos... Eu tenho as cartilhas aqui com as tabelas de preços, né? Maquiador, quer fazer um curso de maquiagem, 40 horas de duração, 3 vezes de R$ 400, R$ 1.200. Essa dona de casa não vai dar conta de pagar isso para ajudar o marido. Isto aqui, depilação, 3 vezes de R$ 407. Sendo que o Sistema S tem 18 bilhões aplicados em banco. Será que esse Congresso, uma hora, não vai acordar para isto? Será que esse governo não vai acordar para esta situação? Isso é uma barbaridade. E isso aumenta o custo do Brasil. Se esse governo tivesse um pouco de sabedoria e pegar 50% desta contribuição, que representa 3,1 sobre a folha de pagamento, isso daria hoje algo aí em torno de 20 bilhões de reais, ele já cobriria esse déficit primário que mandou para essa casa. Esse dinheiro está parado no banco. Eu passo a parte ao senador Álvaro, com todo prazer. Senador Ataídes, primeiramente os cumprimentos. Vossa Excelência reiteradamente focaliza esse tema, que é da maior importância. E quando eu vejo Vossa Excelência se referir a milhões de reais ou bilhões de reais depositados, aplicados, me lembro que o governo anuncia agora que pretende aumentar impostos por decreto-lei. Uma medida autoritária que desrespeita o já sacrificado contribuinte brasileiro. O governo já fez isso. No dia 4 de janeiro de 2008, o governo reajustou a alíquota do IOF e da contribuição sobre o lucro líquido das empresas por decreto, como forma de recuperar os recursos perdidos com a extinção da CPMF em dezembro, pois ele conseguiu um valor superior a... Presidente, vou ser rápido. Aquele valor que obtinha com a cobrança da CPMF, mais de 40 bilhões. Naquela oportunidade, senador Ataídes, apresentei um projeto de decreto legislativo com o objetivo de sustar os efeitos do decreto governamental. No entanto, a relatoria entregue a um representante do governo na Comissão de Constituição e Justiça engavetou a proposta. Certamente, hoje, o Congresso Nacional há de reagir a essa disposição do governo. No momento de contração da economia, de recessão, de desemprego que se alarga, aprofundando a crise social,
É um abuso aumentar impostos através de decreto, de forma impositiva, sem discussão com o Congresso Nacional. É um desapreço ao Congresso e é, acima de tudo, uma afronta ao contribuinte brasileiro aumentar impostos nesta hora através de decreto-lei. Resquício de autoritarismo. Muito obrigado, senadora Ataídes. Obrigado, senador Álvaro. Mas o governo federal, ele toma esses procedimentos. Esse vai ser mais um tiro no pé que eu acredito que o governo vai dar. É porque ele sabe que esse Congresso Nacional tem batido o carimbo e assinado embaixo. Esse é que é o grande problema. Mas não terão, ou eles, melhor dizendo, não terá a assinatura da oposição. Jamais. Jamais. Agora, não há mais espaço, senhor presidente, no bolso do povo para meter a mão. Acabou. Nós temos a maior carga tributária do mundo. O povo brasileiro, com essa elevação da taxa de juro para 14,25, o povo tendo uma perda mês de poder de compra de 16 bilhões de reais. Só nesses 6 primeiros meses de 2015, o governo já teve uma queda de receita de 122 bilhões de reais. E hoje eu estava vendo o caso do swap cambial. Swap cambial, nós vamos chegar ao final do ano com um prejuízo, o Banco Central com swap cambial, se eles continuarem intervindo no câmbio dessa forma que estão fazendo, algo em torno de 100 bilhões de reais, porque já ultrapassou os 60 bilhões de reais. Esse governo não sabe mais o que fazer. Essa história desse programa de proteção ao emprego, isso é uma barbaridade que está vindo para esse plenário. E eu acredito que será aprovado. Mas o FAT, que vai segurar esses 15% do programa, que os outros programas já acabou, viu, senador? Né? Hoje eu vi uma reportagem sobre Minha Casa Minha Vida. Está com um débito de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, Pronatec, FIES, Seguro Defeso, Minha Casa Minha Vida, Seguro-Desemprego. Isso foi para água abaixo. E a presidente Dilma disse que jamais tiraria direito do trabalhador. Mas tudo isto, o que me preocupa mais, senhor presidente, é o desemprego. Todas essas ações últimas que o governo está fazendo, essa então de querer aumentar impostos através de decreto, isso só vai aumentar o desemprego no país, que para mim é superior a 28%. E isso vai explodir de uma forma que esse governo não vai dar conta. Próximo, eu acho que o nosso país perdeu 10 anos de crescimento. E volto a repetir, enquanto esse governo não se preocupar em incentivar a produção em nosso país, esse país não voltará de forma alguma a dar emprego e crescer. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Agradeço falar, Vossa Excelência.